Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso estúdio da Guitarríssima Escola de Música, o podcast Deu Jazz na versão gaúcha. É um prazer hoje estar recebendo um dos grandes jornalistas do Brasil. O primeiro contato que eu tive com ele foi em 1992, no pátio do Beira-Rio, quando eu ia assistir os treinos, junto com os meus amigos, com meu irmão, lá de Canoas. E a gente conhecia todo mundo que circulava ali pelas dependências daquele portão 8 do Beira-Rio. E de lá para cá muita coisa passou, ele se tornou um dos grandes nomes da comunicação. Leonardo Meneghetti. Menegas, obrigado. Adriano, muito obrigado pelo convite, é uma honra e uma prazer. responsabilidade estar aqui batendo papo contigo, com os teus seguidores. Tamo aí, vamos conversar. Te agradeço muito, eu acho que tu é uma das pessoas mais emblemáticas quando a gente fala de jornalismo gaúcho. Eu sou fã de muita gente. Um exagero. Não acho que seja demasia, eu acho que é verdade. E eu lembro bem, lá em 1992, lá no pátio do Beira-Rio, estava você, o Sérgio Boas, o Luiz Carlos Reck, o Silvio Benfica, se eu não me engano, e mais alguns outros. Grandes nomes da comunicação. Grandes nomes da comunicação. E eu sempre acompanhei vocês pelo rádio durante muito tempo. Mas começando, né, lá pelo início, 1986, tu vai para Famecos e aí logo tu consegue um estágio voluntário na Guaíba, né, fazendo escuta. E quem trabalha aqui na comunicação do Rio Grande do Sul normalmente passa por várias das casas. Passa pela Caldas Júnior, hoje em dia passa pela Grenal, Bandeirantes, chega na Rádio Gaúcha ou no grupo RBS. Como é que foi o teu começo na Rádio Guaíba, 1988? Quem estava lá? Qual era o tecido esportivo que acontecia naquela época? Era um momento de muita crise na Caldas Júnior, né? Era um momento de muita dificuldade. Eu estava começando a faculdade de jornalismo na PUC e eu trabalhava já no Tribunal de Contas, fazia um estágio no Tribunal de Contas, eu precisava ganhar uma grana para ajudar meus pais a pagar a minha faculdade de jornalismo. E aí eu um dia decidi ir na Guaíba, lá por minha conta, fui lá e bati na Guaíba. Eu fui atendido pelo Luiz Carlos Oliveira, o Sapinho, pai do grande narrador Daniel Oliveira, com quem trabalhei no mesmo microfone na Bandeirantes ao longo de, acho que 15, 20 anos. E aí eu falei pro Sapinho, eu quero uma oportunidade, eu quero trabalhar com esporte, eu sempre soube desde muito cedo que eu queria ser um jornalista esportivo, e ele falou, guri, isso aqui tá mais para apagar a luz do que para contratar gente. Eu falei, não, mas eu não quero emprego, eu quero uma oportunidade. Ele falou, tá, então faz o seguinte, vem aí domingo. Aí eu fui domingo, ele me deu um rádio Transglobe gigantesco, assim, com um fone, e falou, acompanha um jogo do Campeonato Gaúcho, aí era Passo Fundo e Novo Hamburgo. O jogo foi 3-3, com 3 gols do Luiz Freire. E o Antônio Augusto era o plantão, e eu ficava dizendo para ele, ó, gol do Passo Fundo, gol do Novo Hamburgo. E ele entrava lá na Guaíba, lá, tem gol aonde? Gol no estádio e tal, Santa Rosa e tal, não sei o quê. E eu fiz aquele escuta, aí terminou, fiquei lá até 8, 9 da noite, aí o Sapinho me chamou ali, tava ele, tava o Rec, acho que tava o Vianney também, o Antônio Augusto, e ele falou, esse guri é bom, né? Fala o seguinte, quarta-feira tem jogo, vem aí quarta-feira. E aí eu fui, o Marco Antônio Pereira e o Zé Aldo eram os narradores, e aí eu fui, e aí indo, num primeiro momento, só nas jornadas. Depois eles perguntaram se eu poderia chegar lá no final de tarde. Daí eu saía do Tribunal de Contas, que era ali perto, né? A sede do Tribunal de Contas, no centro de Porto Alegre, caminhava ali 7, 8 quadras. E um estágio que não foi remunerado. O meu pagamento era quando o narrador dizia ao final da jornada, o Marco Antônio ou o Zé Aldo, que era o Samuel também narrava lá, o Hélio Fagundes também narrava lá. Peguei o finalzinho do Samuel e tal, e aí eles diziam... para dar a ficha técnica do jogo, no plantão, Antônio Augusto com a assessoria de Leonardo Meneghetti. Aquilo ali era um momento de muita felicidade, assim, meu nome citadinho lá, já 10h30 da noite de domingo, ou 1 da manhã de quarta para quinta-feira. E assim eu fiz esse estágio durante praticamente um ano, concomitante com a faculdade, com o meu estágio também no Tribunal de Contas, até que eu vi um anúncio na Zero Hora, recrutando profissionais para que realizassem um teste. Eram profissionais formados ou formandos do último semestre. Eu estava no 4º semestre. Para fazer um teste no Diário Catarinense, o jornal da RBS lá em Florianópolis. E eu decidi, eu falei, eu vou fazer esse teste aí. Vou fazer esse teste aí, porque um dia eu vou fazer esse teste mesmo, né? Vou fazer, não tenho condição. Que nem assim, alguém que está no penúltimo ano do colégio faz vestibular, mesmo sabendo que não vai cursar. Eu fiz assim. E aí eu fiz o teste, depois eu fiquei sabendo, eram 89 candidatos.
e 13 vagas. Seriam 10 vagas, mas 13 passaram. E eles me chamaram de RBS, olha, tu passou no teste. Eu falei, tá, mas eu não tô no 7º nem no 8º semestre. Eu não sou formado. Não, mas vem aqui conversar conosco. Eu tinha feito os testes e tal, e não, a gente quer saber se tu tá disposto a trancar a tua faculdade e tal, para ir para lá. A gente ajuda a tentar passar a faculdade para lá e tal. E aí eu me fui para Florianópolis, larguei tudo em Porto Alegre, tranquei minha faculdade, estava na metade do curso e fui para Floripa. E lá fiquei 2 anos, não consegui a faculdade lá, porque a minha faculdade aqui era privada, era PUC, lá era só federal que tinha na época. Isso aí eu comecei no Diário Catarinense em abril de 88. Abril de 88. Fiquei de 86, eu entrei na Guaíba, fiquei até esse período aí, né? Fui lá, me despedi dos meus colegas e tal, agradeci a oportunidade. E aí fui para Floripa, fiquei 2 anos, não consegui a faculdade para lá e eu queria terminar meu curso, que eu acho que o curso, que é a faculdade de jornalismo, eu continuo achando que ela é importante para a prática do jornalismo. E aí consegui uma transferência pela 0 Hora. O Luiz Ine Pires, que era o chefe de esporte, editor de esportes, eu mandava textos para cá, de coberturas de eventos que aconteciam. E lá eu fazia esporte amador no Diário Catarinense, muito surf, vela, né, atletismo, vôlei. Eu mandava alguns textos que interessavam aos gaúchos. E aí eu fui fazendo uma relação com a editoria de esportes, a 0 Hora, com o Zine, que era o editor de esportes, com a Cláudia Coutinho, que era a editora de esporte amador. E um dia o Zine me chamou, tem uma vaga aqui, quer vir para cá, quer e tal. E eu saí do Diário e fui para 0 Hora, daí para ser repórter, e aí consegui retomar a minha faculdade de jornalismo e concluir meu curso. E esses 2 anos lá em Floripa, não chegaste a cobrir o Avaí, o Figueira? Não, meu sonho era cobrir futebol, né, que é o meu viés, né. Mas quando eu chego lá, o chefe de esportes, o Breno Maestre, me chama e diz, escuta, gaúcho também, escuta aqui, guri, tu quer, eu tinha 19 anos, né, tu quer... Foi morar sozinho? Fui morar sozinho. Morei, na verdade, porque foram 13 selecionados, eram 89 inscritos nesse teste, 13 foram selecionados. Nós passamos por uma segunda bateria de testes lá, desses 13, 9 ficaram. E eu fiz afinidade com um jornalista gaúcho, que já é falecido, o Roger Bittencourt. Ele faleceu de uma maneira trágica em 2015, andando de bicicleta, um motorista bêbado atropelou ele, uma tragédia familiar, e perdi um dos meus maiores amigos. E eu fiz muita afinidade com o Roger, e a gente foi morando junto, a gente morou juntos 2 anos lá, com as famílias aqui, nos visitando e tal. E aí, eu passando nesse teste, eu queria fazer futebol, e aí o Breno Maestre me chamou e falou, Meneghetti, gaúcho, olha aqui, ó, futebol aqui é muito fraco, cara, tu tem que fazer esporte amador. E foi uma grande estacada dele, porque o esporte amador me abriu muitas portas, eu cobri de tudo que é modalidade que tu pode imaginar. Eu só não cobri o curling, mas eu cobri xadrez, tênis de mesa, atletismo, iatismo, vela, vôlei, basquete, eu fiz luta do Maguila, eu vi o Guga Kirten surgir. Quando eu cheguei lá, o Guga tinha 8, 9 anos. Caramba, eu vi o Guga surgir, o Teco Padarati, os grandes surfistas. Eu viajei o Brasil inteiro cobrindo o campeonato brasileiro e mundial de surf, fiz Copa Davis. Então, foi uma experiência, automobilismo, Fórmula Ford, kart, foi uma experiência muito rica para mim, né? E como eu era assim, pensa assim, né? Tu entra numa redação que tem lá 4, 5, no esporte amador lá tinha 4, 5 grandes profissionais, mas todos com família, com filho e tal. Eu era o guri, entendeu? Então, tinha viagem. Bota esse guri pra viajar. Eu viajava de ônibus. Pra mim, tudo era um paraíso, entendeu? Queria, né? Era o que eu queria. Eu tava sozinho, meu tempo era só trabalho. Não tinha, eu não tinha estudo, porque minha faculdade estava trancada. Não tinha namorada lá. Não tinha família. Tava desenvolvendo uma rede de amigos. Então, eu queria trabalhar. E eu trabalhei muito e foi um aprendizado muito bacana pra mim lá. Tá, me fala do Guga, porque esse bastidor, não sei se já contaste em outro lugar. Não, o Guga não, é que eu conhecia assim, eu tive a oportunidade de ver. Um guri. O Guga tinha 8, 9 anos. 8 anos, 8, 9 anos. Eu devo ter 10 anos a mais que o Guga. O Guga hoje deve ser alguém com 45, 48 anos, eu tenho 58. E eu vi o Guga, o Carlinhos Alves era o técnico dele, não era nem o Larry, que é uma espécie de segundo pai. O Guga perdeu o pai muito cedo, né? Conheci a mãe do Guga, conheci acho que é Rafa, o irmão dele, o mais velho. Então fiz relação, assim, não de amizade nenhuma, mas fiz relação de ver surgir aquele que foi um fenômeno do esporte brasileiro, que era um menino lá nos 2 anos que eu fiquei, depois acompanhando e torcendo muito por ele, que é de uma família, a mãe dele, uma pessoa bonita, uma família muito agradável, de excelente nível, de discernimento. O Guga tem aquele jeito de manezinho que ele não perdeu, que eu acho muito bacana, né? Ele não perder aquilo, de um sujeito muito simples, mas alguém obstinado pela vitória, alguém que construiu uma
uma linda carreira, isso é muito legal. E outros grandes nomes, o Teco Padarati, que hoje é o presidente da Confederação Brasileira de Surf, que eu também vi surgir, né, lá no surf, depois alguém que foi um nome do circuito mundial. Poxa vida, eu convivi no surf com as maiores lendas do surf, Tom Carroll, Shaw Thompson, Hans Riedman, Demian Hardman, todos esses caras eu vi surfar ou na Joaquina ou no Rio de Janeiro. Então foi uma época muito rica, e a grande sacada eu devo ao Breno Maestre, que foi o cara que me tirou da ideia de fazer Avaí e Figueirense, que era o que eu queria fazer, pro esporte amador. E eu convivi, vôlei também, puxa vida, convivi no vôlei com toda uma geração da seleção brasileira, o técnico era o coreano, o Yang Van-son, então tive a oportunidade de cobrir torneios importantes de vôlei, então foi uma experiência muito rica essa, foi um grande aprendizado. Como é que tu te preparava para escrever a coluna, ou escrever todos os relatos que tu tinha das competições? Por exemplo, tu estava assistindo surf, tu já estava escrevendo, ou tu levava o teu gravador, tinha que ir direto para a redação para escrever? Eu não usava gravador na época, mas tem uma grande diferença que eu falo para as gerações novas, é que nós não tínhamos o Google, né? Para pesquisar sobre alguém, nós tinha que perguntar, né? Tinha que perguntar, sim, chegava lá. E aí, claro, aquilo que eu digo, a meu favor, que eu tinha muito tempo, né, para pesquisar, para perguntar. Então eu chegava para cobrir um campeonato de surf, a primeira coisa que eu ia na organização, pegava as pessoas que eu via que tinham mais experiência. Eu acho que a gente também, tem aqui uma humilde dica de procurar aprender com quem é mais experiente, onde tu chega, né? Quando tu chega num ambiente novo, procurar aprender, perguntar, escuta, vem cá, um dia eu peguei um cara, fiz em relação com um cara de surf, que é um cara importante hoje, e ele é gerente do primeiro surfland do Brasil, de ondas artificiais, que é em Garopaba, em Santa Catarina, que é o Giovanni Mancuso. Sentei com ele e falei, escuta, me explica tudo sobre surf. As manobras, o que é floater, o que é cutback, o que é cada uma das manobras, como é que funciona isso. Tá, agora, começa a ler inside, fluir, hardcore. Agora, me diga quem é quem nesse cenário, nesse xadrez aqui do surf. E a mesma coisa eu fazia no basquete, no vôlei, no tênis, no atletismo, né? A mesma coisa, tu tem que mapear, né? Não tinha o Google, hoje tu bota no Google e pergunta, bota lá, Tom Carroll, vai dizer que é um bicampeão do mundo e tal, Tom Curran, um tricampeão do mundo e tal. Não, tu tinha que perguntar para as pessoas. Isso também eu acho que remete a uma outra coisa legal, Adriano, a gente falar, é que as relações, elas existiam de uma maneira mais sólida, né? Não tinha WhatsApp, não tinha celular, né? Não tava, o celular chega no Brasil ali, 94, 95, né? Não tinha celular, então a gente conversava com as pessoas, a gente fazia relacionamento com as pessoas, e quando tinha uma dúvida, tu ligava para a pessoa, tu não mandava uma mensagem, ligava e conversava, escuta, fiquei com uma dúvida aqui e tal. Mas não é, eu como repórter de jornal, naquela época não usava muito gravador, a não ser numa entrevista mais longa. Normalmente a gente usava a caneta, um bloquinho de papel, anotava tudo, chegava depois no jornal e descrevia o texto, né? Então essa é um pouco da rotina, mas eu acho que a base aí que eu digo é a da informação, que eu acho que a essência do repórter é a informação, né? O repórter tem que ser um sujeito bem informado. E o repórter de jornal, ele mais ainda, porque o jornal, ao contrário de hoje, que nós temos a internet, o jornal sai no dia seguinte. Então, a pessoa já viu a matéria na televisão, se o rádio fez cobertura, já ouviu no rádio, e o jornal tem que ter algo de novo para a pessoa, né? Por isso que o repórter de jornal, eu acho o jornal uma puta de uma escola, porque ele te desenvolve um senso de observação de um local que tu chega, diferente do cara do repórter de televisão. O repórter de televisão, ele tem que ter a imagem. Ele tem que estar colado no cinegrafista para ter a imagem, né? E ele não pode, no texto dele, descrever o que a imagem está dizendo. A imagem já está mostrando, eu não preciso dizer que era uma onda gigante, entendeu? Eu não preciso dizer isso, a imagem já está mostrando. Então, cada um tem as suas dificuldades e o seu estilo de construir, mas o repórter de jornal, ele tem que ser um sujeito muito bem informado. Ele tem que chegar num ambiente e dominar o que está acontecendo. Como é que tu domina isso lá nos anos 80, 90? Perguntando e conversando com as pessoas. E ali foi uma grande escola para ti, né, Meneghete? Foi um aprendizado. Eu era um guri, né? Um guri. Naquela época eu tinha a idade, eu estava entre que meus dois filhos têm hoje, um tem 16, outro tem 22. Eu era um menino, entendeu? Que acha que sabe tudo da vida, que na verdade não sabe absolutamente nada, né? Mas tu sabe que pra gente que tá lendo o jornal, eu me lembro que naquela época eu tinha 10 anos, 11, 12, e comecei a te acompanhar, acho que com 10, 11 anos, porque abríamos a 0 Hora, né? Começava sempre, obviamente, pela parte de trás, né? Isso. Passava ali pela coluna do Paulo Santana, Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, e aí a gente começava a ler as matérias e o dia a dia da dupla Grenal, obviamente ouvindo rádio também. Então ali eu já lia o teu nome, então por isso que quando eu cheguei no Beira-Rio, em 1992, eu já sabia
já sabia do teu nome, não sabia como era a tua fisionomia, Sim. porque nós não tínhamos essa relação entre a fisionomia e o nome do jornalista. Então, quando tu chega no grupo RBS, na Zero Hora, né, 1990, acredito que o contexto do Internacional era um dos piores, foi uma das piores campanhas do Inter em 1990, acho que se salvou no último jogo contra a Inter de Limeira, tinha um time péssimo. O do Grêmio estava ruim, no outro ano ficou péssimo, tanto é que foi para a segunda divisão. Onde eles te colocam, qual era o trabalho que tu tinha que fazer? Tu cobria a dupla Grenal, especificamente um dos dois, quais eram as tuas demandas na RBS? Quando eu venho, Adriano, transferido de área catarinense, eu venho também para a editoria de esporte amador, dentro do núcleo de esportes. Minha chefe era a Cláudia Coutinho. Eu me lembro que a minha primeira cobertura que eu fiz foi de golfe, que era o esporte que lá em Santa Catarina eu não tinha feito a cobertura. O Aberto de Porto Alegre, que acontece sempre no feriado de 1º de maio. Fui lá, era um feriado, era uma sexta-feira. A minha primeira matéria, Zero Hora, cobriu o Aberto de golfe. E eu contrariei um pouco o senso comum e fui lá e fiz uma matéria com os caddies. Para quem não sabe quem são os caddies, o caddy é o sujeito que carrega a bolsa. Eu fui no country fazer a cobertura, né, do Aberto. E eu não fiz matéria com os golfistas, eu fiz com o country, com o caddy, que é o cara que carrega a bolsa do golfista e que é um cara importante no contexto do golfe, porque ele conhece o campo, ele sabe para que lado vai, a caída, ele conhece o buraco mais difícil, o buraco mais fácil, tal, que tem que passar por algum obstáculo. E eu fiz uma matéria com os caddies, uma matéria especial que saiu na Zero Hora de domingo com os caddies. Mas aí eu fiquei um tempo ali, depois eu começo a cobrir, principalmente ali na Zero Hora, além de surf, eu começo a cobrir vôlei. Vemos uma época da Frangosul, um grande time da Frangosul, foi campeão nacional, vice-campeã sul-americana e tal. Tinha o time do Banespa e o da Pirelli, que eram os rivais. Ali eu tenho uma oportunidade para a Rádio Gaúcha de participar de transmissões de vôlei com o Roberto Brauner, que narrava os jogos. Fiz o Campeonato Mundial de Vôlei, que foi em São Paulo, com os times italianos, o Messaggero Ravenna, o Mediolano de Milão. E aí a gente começa a criar uma relação com o vôlei. Foi bem legal, porque a Gaúcha, eu entrava, eu fazia boletins de vôlei para o Macedo de noite no plantão, então foi uma experiência muito rica essa também de aprendizado. Aí até que lá pelas tantas, aquelas mudanças da Zero Hora, de demissão e tal, o setorista do Inter, para mim é um dos maiores setoristas de jornal do Internacional, que foi o Nobrinho, José Evaristo Villa-Lobos, filho do grande chargista Carlos Nobre, humorista. E aí, lá pelas tantas de mudança, e o Divino Fonseca, já era o chefe, me convida para ser o setorista do Inter, que é justamente em 92, o ano que o Inter foi campeão da Copa do Brasil. Eu sei esse time de cor. Sei, mas eu tô com medo de errar. Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Norton, Pinga. Daniel. Pinga, Daniel Frasson, isso. Daniel Costa Franco, isso aí Ricardo, Márcio Bittencourt, Marquinhos. Tinha o Elson que jogava ali também. Elson, né? Jogava ali também. Maurício, Gerson e Caico. Ou Silas. Tinha ainda Zinho nesse time, tinha ainda Nando nesse time, centroavante. Rudimar. Luciano, ponteiro esquerdo. Luciano. Isso, foi o time que foi campeão da Copa do Brasil. 92. O time foi campeão da Copa do Brasil e aí começa no futebol ali na Zero Hora e tal, que é um tanto um moedor, né? Porque ali é notícia todo dia, cobrança de furo todo dia e tomando furo também, e dando a informação. Aí é um outro mundo em relação ao esporte amador. O esporte amador, claro que tem a notícia em primazia também, mas não é tão importante, né? Eu lembro que uma das grandes notícias em primazia que eu fiz foi em 92, terminados os Jogos Olímpicos, no domingo que termina os Jogos Olímpicos com o Brasil campeão olímpico de vôlei, aquele time que tinha o Paulão, o Gaúcho, jogando, né? A gente ganha a medalha de ouro em Barcelona no vôlei, e naquele dia, domingo, na redação, eu recebo uma ligação de uma fonte que me diz: eu vou te dar uma informação em primeira mão. A Frangosul vai voltar. A Frangosul tinha terminado seu projeto de vôlei. A Frangosul vai voltar. A Frangosul era de Montenegro, né? Vai voltar, e desta vez era uma parceria com a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Só que tu não pode dar essa informação amanhã. Só pode dar essa informação a partir de terça-feira. E aí eu fiz a matéria, a Cláudia Coutinho estava em Barcelona, eu fiz a matéria na Zero Hora da vitória do Brasil e tal, o texto, ela fez as reportagens lá. E aí, no dia seguinte, a Zero Hora estourou a volta da Frangosul, foi um negócio muito legal. Mas no esporte amador, a notícia em primeira mão não é uma exigência tão grande, não é uma necessidade do repórter tão assim de ser obstinado. Mas no futebol é todo dia, né, cara? Futebol, e naquela época que eu vivia o ser setorista de dupla Grenal, eventualmente eu fazia Grêmio, mas mais o Inter,
era diferente porque nós tínhamos menos veículos, o furo ficava mais caracterizado. Nós tínhamos 2 jornais, Correio do Povo e 0 Hora, não tinha nem Jornal Sul nem Diário Gaúcho. Nós tínhamos basicamente 2 rádios, depois veio a Pampa e depois a Bandeirantes retomou o seu projeto, em 95. Então, eram 2 rádios, Guaíba e Gaúcha. E televisões, a RBS, eventualmente Bandeirantes, a Pampa e tal. Uma coisinha SBT na TV e tal. de vez em quando. E isso aí, entendeu? Então, para cobrir o Inter, tu chegava para fazer setor do Inter ou do Grêmio, tinha 3, 4 jornalistas. Hoje tu vai num treino do Inter, um treino do Grêmio, tem 15. E se for véspera de um jogo importante, vão ter 25. Né? Então, é muito diferente. E, naquele tempo, o furo era caracterizado assim. O cara deu furo. O cara tomou o furo. E eu acho que eu dei grandes furos jornalísticos, mas também tomei grandes furos. E isso faz parte desse aprendizado aí. E como é que vocês lidavam com informações como, por exemplo, que eu me lembro daquela época, para a gente fechar esse momento, antes de tu dar uma passada no Correio do Povo e ir para Bandeirantes. Eu lembro que naquela época o Internacional tirou o Jandir do Grêmio. Isso. E lembro que o Inter quase contratou o Macedo do São Paulo. Ele chegou aí no Beira-Rio, quase assinou e eu não sei o que aconteceu. E tá ali, tu, o Rec, o Boas, tem mais uns 2, 3 ali. Como é que vocês fazem para que essa informação chegue primeiro no veículo de comunicação que vocês trabalham? Pois é a partir de muito trabalho, de muito suor, né? Essa do Jandir até eu dei essa informação em primazia, foi uma história muito legal. Eu tive acesso à informação, dei a informação numa sexta-feira na 0 Hora, que o Jandir estava sendo contratado pelo Internacional, que era um capitão do Grêmio que não estava... O Jandir era capitão do time do Grêmio, um time multicampeão gaúcho. E aí ele símbolo assim, de um Grêmio vencedor. Aí o Jandir não acerta a sua renovação com o Grêmio e o Inter vai lá e contrata ele. E aí no sábado eu descobri que tinha uma celebração, isso era no verão, era janeiro, em Atlântida. Eu descobri que o Jandir estava na casa de um amigo e eu fui até, no sábado de tarde, eu fui lá, peguei o motorista da 0 Hora e fui lá. E eu entrei lá, e aí me apresentei, que eu podia entrar, e o dono da festa deixou, era um churrasco, assim, no sábado de tarde. Te receberam sem nenhum problema? Não, receberam numa boa. Aí eu me apresentei e tal, eu queria falar com o Jandir, aí veio o Jandir. Eu não vou dar entrevista nenhuma e tal, não sei o que. Aí eu cheguei, Jandir, tu vai ser apresentado segunda-feira no Inter. Não adianta eu te esconder. Eu vi que vocês deram informação ontem, tal, não sei o que, não sei o que. Cara, tô aqui conversando contigo, tem algum outro jornalista aqui, olha o esforço, vim de Porto Alegre, descobri onde é que tu ia estar e tal. Aí ele falou, tá, o que tu quer? Faz aí 2, 3 perguntas. Eu perguntei 2, 3 coisas, como é que era a mudança e tal, mas eu não fui lá para isso. Eu fui lá porque eu queria botar, porque lembra que o sábado é o dia em tese de folga dos jornalistas, né? Porque a gente preparava o jornal de domingo na sexta-feira, né? Sim. Tu fazia sexta-feira a edição de sábado e a edição de domingo. Eu falei, cara, eu queria botar uma camisa do Inter em ti, tu não veste uma camisa do Inter? Aí ele falou assim, se tivesse uma camisa do Inter aqui, eu até vestiria, mas não tem. Eu falei, não, eu tenho. Eu peguei uma camisa minha, que estava no carro guardada, peguei a camisa e botei nele. Aí, tua pessoal? Minha, camisa minha pessoal. Número 10, inclusive era. Aí dei a camisa para ele, ele vestiu a camisa, fotógrafo 0 Hora fez as fotos. E aí, no dia seguinte, a manchete, assim, 0 Hora, era a página 0 Hora, a manchete principal lá, política e economia, e em cima, assim, vários quadrinhos do Jandir pegando a camisa, botando a camisa e vestindo, e o título era Jandir veste a camisa do Inter. Isso era mais ou menos como Maicon veste a camisa do Inter. Vamos pegar um exemplo. Total. Meu exemplo é esse, até de posição de jogar no meio campo. Maicon veste a camisa do... Claro, o Jandir não era um campeão da América, mas tinha uma representatividade tal de liderança no time do Grêmio que foi uma grande notícia. Aí botei lá e aí fiz a manchete e tal, e esse foi um momento de muita felicidade. E teve os momentos que eu acho que é legal contar de dificuldade também. Teve os momentos de dificuldade. Vou contar um furo que eu tomei e que eu consegui ter uma reação. Eu fui chamado pelo meu chefe na 0 Hora uma vez, bem nessa época aí do Internacional, campeão da Copa do Brasil e quinto da Libertadores, eu dei muita notícia. Eu não sou melhor que ninguém e tal, mas eu dei muita informação. Eu tava voando ali. E aí, um dia teve uma reunião no Internacional e deu uma briga entre o vice de futebol, Pedro Paulo Záquia, e o presidente José Asmus. Isso era um dia de noite, era pela renovação do Célio Silva, que o Záquia fechou um valor. Quando ele avisou o Asmus disse, não, esse valor eu não pago. Pode voltar atrás, eu não vou renovar com o Célio. E o Záquia pegou lá do departamento de futebol, que fica a presidência de um lado. A presidência fica de frente para Padre Cacique, o departamento de futebol fica de frente para o Rio. O Záquia pegou o carro dele, ele saiu assim, estava todo mundo ali esperando a notícia da renovação, ele, não posso falar com vocês agora, pegou o carro dele, saiu e deu a volta e foi até o Asmus para pedir demissão. E ninguém entendeu aquilo.
Aí nós fomos embora do estádio, já era de noite, 8h30, 9 horas. Eu liguei pro irmão dele, polícia Leozac. Falei, escuta, cara, por que teu irmão saiu daquele jeito? O que aconteceu? Ele falou assim, não, ele teve um problema com a filha dele quebrou alguma coisa, ele foi pronto-socorro. E eu, tá bom, fiz a matéria da 0 Hora e até escrevi, olha, Pedro Paulo Zac não confirmou a renovação com o Célio Silva porque teve um problema familiar para resolver. O Fernando, né? Era o Pedro Paulo, era o de futebol. O Luiz Fernando era o irmão que eu falei com ele, escuta, sim. eu teu irmão. No dia seguinte eu pego a 0 Hora, tá lá minha matéria, Correio do Povo, título. O dia em que o vice pediu demissão. O REC deu? Não, quem deu foi o Wilton Mombach, que é o editor de esportes Correio do Povo. Aí eu fui atrás da informação, cheguei na 0 Hora, fui atrás da informação e me foi confirmado. Aliás, o Pedro Paulo saiu para brigar com as músicas, ficou indignado. Aí eu cheguei na 0 Hora, meu chefe me chama, Divino Fonseca, e diz assim, escuta aqui, guri, aquele teu aumento que eu ia te dar com esse furo aí, não vai dar para te dar um aumento. Eu falei, pode, mas é um trabalho todo construído, agora porque um dia eu também furo, mas não dá, tô sendo cobrado por isso e tal. Eu falei, tá, e se eu der um furo hoje? Não, se der um furo hoje, teu aumento eu consigo resgatar. Qual era a tua carta na manga? Eu não tinha nenhuma carta na manga. Aí eu fui pro Beira-Rio, normalmente o setorista chega no estádio de Beira-Rio 13h30, 4 horas. Fui pro Beira-Rio 1 da tarde. Eu tava indignado, peguei meu carro, fui pro Beira-Rio. Eu tava assim, eu espumava. Eu chego no Beira-Rio, vou lá pro departamento de futebol, até eu ia xingar o Zac, né? Porra, deixou na mão, tomei furo, teu irmão me deu o Luciano me deu o caminho errado e tal. Eu chego no Beira-Rio, e eu chego lá, tá lá o Edson Prates, era o supervisor de futebol, né? Hoje filho dele, o Vinícius Prates, é um grande empresário de futebol. E aí tava lá o Edson, falou, você tem alguém aí? Ele falou assim, tá o homem tá aí. Pedro Paulo? Tá aí. Eu queria falar com ele. Ele tá atendendo o pessoal, e agora? Não vai poder falar contigo, mas espera aí. Eu falei, pois é, 1 da tarde. Vai demorar quanto essa reunião? Estão almoçando lá. Vai demorar, mas ele me deu a dica, assim, espera aí. Aí eu, mas eu não sei, eu acho que eu vou lá pra presidência, lá tentar pegar as músicas quando chegar. Não, espera aí. E eu esperei. Te deu a letra. E eu esperei. E aí quando saiu Marquinhos, o meia internacional, com um japonês do lado dele e com um tradutor. Negociado. Aí eu cheguei ali, então o que isso aqui está acontecendo? Não posso falar, o que isso aqui está acontecendo? O japonês, falando japonês, tradutor, fala. Daí o cara falou, não, ele foi vendido para o Tokyo Gas. Eram 8 milhões de reais, uma coisa assim. Aí o Zac saiu, eu cheguei, encostei no Pedro Paulo e falei, me ferrou ontem, não sei o quê, tu ligou, aquele turco, não sei o quê, eu renovei, Célio Silva, turco, não sei o quê. Pô, e aí, tu vendeu o Marquinhos? Não pode vazar. Eu falei, não pode vazar, amanhã vai estar na 0 Hora. Mas não conta pra ninguém, né, cara? Deixa eu pelo menos respirar um pouco, tomei uma bordoada ontem. Tudo bem, se alguém der mais informação, não é comigo, tá bom. Aí no dia seguinte eu dei o furo. Intervende Marquinhos para o Japão. Tokyo Gas é o nome do clube. Time da companhia estatal lá de gás do Japão. E aí dei o furo e tal, eu cheguei no Divino, meu chefe. Não, vamos trabalhar. Tô até hoje esperando esse aumento. Não veio o aumento. Mas isso aí é para mostrar que a gente tem derrotas, a gente tem vitórias e a gente tem que tentar se superar na dificuldade, entendeu? E às vezes se superar na dificuldade não é esperar que caia do céu. Claro que vai dizer, mas teve sorte. Sim, só que eu peguei meu carro e 1 da tarde eu fui para Beira-Rio, entendeu? Normalmente eu poderia... Porque o trabalho normal do repórter, do setorista, ele chega no estádio, os treinos começam às 4, 5 da tarde, às vezes no verão é às 5. Tu chega no estádio mais tarde, 4, 4h30, para ver o treino. Né? E eu, aquele dia, botei na cabeça que eu tinha que chegar lá antes. E fui abençoado lá com essa informação. Mas não se imagina isso, né, Meneghetti? Por exemplo, sair daqui e ir até Atlântida para falar com um atleta. O caso do Jandir. Mas te deram a letra, né? Sim, não, eu fui... porque eu acho que ali a notícia não era mais do Jandir no Inter. Eu acho que a grande... Isso é uma coisa assim, muito assim do torcedor, né? Do lúdico, assim, de ver alguém que joga no Grêmio ir pro Inter, ou o contrário, é ver a primeira imagem do cara com a camisa. Entendeu? Primeira imagem do Edenilson com a camisa do Grêmio, do Juliano com a camisa do Grêmio, ou de alguém do Grêmio com a camisa... Primeira imagem, assim, agora o Diego Rosa, que o Inter contratou, entendeu? Ver o cara ali com a imagem, que ele foi base do Grêmio, ver o cara com a... o cara botou a camisa aí, e aquilo ali eu tava assim, eu tenho que achar o Jandir, eu tenho que chegar nele e fazer, porque o Inter ia apresentar, ia confirmar a contratação na segunda-feira, então eu tinha que chegar na 0 Hora de segunda-feira e botar aquela imagem, porque, claro, o ideal seria domingo, mas como não deu, então vamos botar segunda-feira. Né? Então, eu acho que vale esse esforço, entendeu? Claro, tu conta com o bom senso da outra pessoa, tu conta com... Não é assim se é sorte, né? Da tua luta, da tua persistência, da tua insistência. Muitas vezes a gente insiste e não consegue. Isso acontece também.
Mas Meneghetti, a gente podia fazer um programa só falando dessa época, até 1993, 94, que foi simplesmente mágico. Mas aí como é que tu chega na Bandeirantes? Tem né, uma pequena ponte ali na Caldas Júnior, mas como é que tu chega na Bandeirantes e como é que começa esse alicerce de carreira para que tu fosse depois um gestor, fosse para São Paulo, coordenando, né, a Eu Bandeirantes fui lá? convidado, eu estava no Correio do Povo, né? Depois que eu saí de 0 hora, eu vou pro Correio do Povo, fico lá quase um ano. E aí eu fui convidado pela Bandeirantes, eu tô tentando lembrar, foi o Nobrinho, tu vê, foi o Nobrinho que me ligou um dia e falou: Meneghetti, eles vão contratar um repórter e apresentador aqui, tu não quer vir pra cá e tal? Eu falei, cara, mas eu nunca fiz televisão, o máximo que eu fiz foi rádio lá na Gaúcha. Não, cara, mas vem aqui, vem aqui. Aí marcaram pra mim ir lá num sábado de tarde. E aí eu não sabia, eu fui lá e fiz um teste. Era o Jorge Sead Júnior, o diretor de operações, o Bira Valdez era o diretor-geral, tava lá o Sead no estúdio, ele marcou comigo, me ligou, vai lá 2 da tarde. E eu não sabia que ia ser um teste, eu achei que eu ia chegar lá para conversar sobre como é que seria e tal, daí eu fiz um teste. Eles botaram lá, primeiro ligaram lá umas câmeras e disseram para mim, grava um comentário qualquer sobre Inter e Grêmio, depois pediram para mim ler um TP, eu li e tal. E aí, isso foi final de novembro, e aí na primeira semana de dezembro, o SEAD me ligou, em 1993, e me ligou e falou, tu passou no teste, a vaga de repórter é tua, para ser repórter e apresentar um programa de esportes aos sábados, o Band Sport Show. E eu, quando é que eu me apresento? Não, vem aqui semana que vem e tal, já traço tua papelada. E aí eu fiquei um tempo no Correio do Povo e na Bandeirantes, trabalhava de manhã cedo na Bandeirantes e no Correio do Povo. Só que eu fiquei 1 mês e meio só, depois não deu para ficar concomitante, porque era muito trabalho e eu comecei a perder qualidade nas informações do Internacional no Correio, porque eu chegava na Bandeirantes às 6 horas da manhã, saía da Bandeirantes ao meio-dia, almoçava, descansava um pouco e às 4 horas eu tinha que estar no Beira-Rio, pelo Correio. Tava muito puxado, ainda tinha final de semana, tinha os jogos e eu tinha escala na Band. Então deu um mês e pouco, eu cheguei lá pro Hiltor, que foi meu chefe no Correio, com quem eu aprendi muito também, desse bastidor, de cobertura esportiva. Hilton, não vai dar para ficar nos dois. Ele tentou, me fez uma proposta, inclusive envolvendo a Rádio Guaíba na época, muito boa financeiramente, mas eu falei, cara, eu vou optar por televisão, quero aprender esse veículo e tal, e aí fui pra Band. Aí comecei na Band sendo repórter em 94, né, finalzinho de 93, e apresentando o programa de sábado, eu fazia jornalismo e esporte. E aí em 95 o Bira retomou a Rádio Bandeirantes, assim, que estava meio deixada de lado ali, meio esquecida, fez um programa, me convidou daí para também estar na Rádio Bandeirantes. Aí eu fico ali como repórter, aí tem o projeto do Camisa 10, conduzido pelo Rogério Amaral, que eu fiz parte também, com aquela turma que tinha o Belmonte, o Antônio Augusto, o Ribeiro Neto. E aí o Rogério sai, em 99 eu e o Ribeiro assumimos o Esporte Total, que era o programa local, e o Bira em 99 me convida para ser chefe de esportes. Ele me faz um convite, né, para assumir a chefia de esportes, eu fico 1 ano. Em 2000 ele me convida para ser gerente da rádio, de jornalismo da Rádio Bandeirantes, eu fico aí mais 1 ano. Em 2001 o Bira foi para São Paulo nesse período, voltou, me convida para ser o diretor de jornalismo, assim, de tudo, daí rádio, TV, da rádio, da rádio, TV, jornalismo, esporte. E aí eu assumo, então, em 2000 a direção de jornalismo, e em 2005, aí com uma dificuldade que a gente viveu com a perda do Bira, muito abrupta, um cara de 52 anos, um puta de um gestor, um amigo, um cara que eu tenho como meu segundo pai, e aí eu sou convidado pela família Saad para assumir a direção geral. E aí tu vai para São Paulo e... Aí no primeiro eu fico aqui, né, como diretor-geral aqui de 2005 até 2017, em 2017 eu vou para São Paulo. Vai para São Paulo depois. Aí eu fico final de 17, 18, 19, começo de 20, com uma missão lá que me foi dada para montar uma emissora no interior de São Paulo, porque existia a Band Paulista, que é uma filial da Band, é uma geradora de televisão que tem emissoras de rádio também no interior de São Paulo, só que a sede era em Presidente Prudente, eles queriam colocar uma sede em São José do Rio Preto, e tinha que montar a sede, construir uma sede, eu construí lá, eu e uma equipe grande, óbvio, né? Desafio, né? De montar uma sede dentro de um shopping center, a gente montou uma sede, muito legal, tá lá a sede, com ótimos resultados. E aí depois eu venho para cá, o Johnny Saad me convida para voltar, para retomar a emissora aqui em Porto Alegre no finalzinho de 2019. Aí eu volto para cá e fico até 23 na Band. Donos da bola daí. Tá, e lá em São Paulo, assim, que momento que a Lúcia vivia jornalisticamente para vocês chegarem numa conclusão de mudar para São Paulo e família? E tinha planos de ficar meio que
sei lá, uma década lá mesmo, mas Eu acho que ou sim, voltar, a gente como é tinha que era? pensado em ficar bastante tempo lá. Né? Eu achei que era um caminho, não vou dizer sem volta, mas um caminho longo. Na verdade, assim, ó, eu acho que pesou muito nessa nossa decisão de ir. Em primeiro lugar, que foi um convite com vocação da Band, entendeu? Foi um convite com vocação. A Band faz esses movimentos de trocar diretores, eventualmente, troca pra cá, troca pra lá, pra não deixar a pessoa também criar raiz no lugar, assim, muita raiz, né? Um pouco de raiz é bom, mas não muito. E financeiramente é legal também, melhor, É, né? uma oportunidade interessante e tal. Mas aí pesou muito o momento que o Rio Grande do Sul vivia. O Rio Grande do Sul vivia um momento de muita violência, especialmente Porto Alegre, assim. Tava muito violento. E eu e a Lúcia alimentávamos dentro da gente uma ideia de morar no interior. Ah, não sabia. A gente pensava muito isso, assim, de levar nossos filhos pro interior do estado, morar Bento Gonçalves, Caxias, onde fosse, litoral, se pensava, mas mais pra serra, assim. Gramado, lá seriam lugares menores e tal, distâncias mais curtas e principalmente com mais paz e menos violência. E aí veio o convite e eu fui convidado para ir primeiro para Manaus, e aí eu não quis. Depois eu fui sondado para ir para Salvador, aí não avançou. E aí eu tava vendo assim, um dia Campinas e tal, Curitiba, que eu gosto muito. E aí, de repente, veio um convite para ir para São José do Rio Preto, que eu tinha conhecido. Eu já conhecia pela Band numa outra missão que eu tinha tido. Olha, assim, nós precisamos de um cara lá para construir uma sede, melhorar o resultado, a praça não tá batendo meta já há uns 8, 9 anos. E aí eu topei, assim, eu falei com a Lúcia, vambora, é uma cidade de 500 mil habitantes. E aí nós começamos a olhar lá os rankings de qualidade de vida e Rio Preto, São José do Rio Preto, sempre ficava entre as 5 do país, junto lá com Maringá, eventualmente Londrina e tal, cidades desse porte, assim, né? E São José do Rio Preto sempre estava, assim, as mais empreendedoras, é a capital brasileira, por exemplo, da franquia, é onde o lugar que mais cria franquia para o Brasil e tal, e aí nós fomos para lá, e eu fui muito feliz em São José do Rio Preto. A Lúcia trabalhava na Band, ela teve que pedir demissão, quando eu chego lá em Rio Preto, eu não quis colocar, embora a Bandeirantes tenha me oferecido a possibilidade de colocá-la como apresentadora do Band Cidade local lá, eu não quis, eu acordei isso com ela, e ela entendeu, eu falei, eu não posso chegar numa praça onde há pessoas trabalhando e dizer, a minha mulher é a nova apresentadora do Band Cidade. Eu não me sentiria bem com isso, e acho que um chefe que chega numa praça assim, com essa carta, olha, convite da Bandeirantes São Paulo, pô, E a primeira coisa que eu chego para me apresentar, na sede de Presidente Prudente lá, para os funcionários, eu faço uma apresentação lá, me apresento e tal, dou a minha origem, faço ali um resumo de 5, 6 minutos, a apresentadora do Band Cidade encosta em mim e fala, escuta, eu queria te fazer uma pergunta pessoal, a sua mulher está vindo morar com você aqui em São Paulo? Sim, ela vem morar, a Lúcia vai morar. Ah, tá, não, porque eu vi que ela é apresentadora, né, do Band Cidade, né? Sim, ela vai apresentar. Claro, ela é apresentadora, se eu trouxesse, ia ser pro lugar dela. Falei, Débora, Nigro, Débora, não te preocupa, a Lúcia não vai apresentar na Bandeirantes, isso já está acordado, ela foi convidada para São Paulo, mas eu já acordei isso na minha casa, ela não será apresentadora do Band Cidade é tu. Porque imagina, Adriano, se eu chego lá e não, a nova, que moral que eu tenho com os outros funcionários. Não, já vão te olhar torto. Então, isso foi acordado desde o começo da minha casa. Aí a Lúcia trabalhou na Rádio Globo, em São Paulo, ela foi convidada em São José do Rio Preto, trabalhou lá durante um período na Rádio Globo, e foi muito legal, uma experiência boa para ela, gostava muito de rádio. E depois, quando eu venho para cá, ela também tem que abrir mão. Aí sim, aí quando eu volto para cá, quando eu sou convidado para vir para cá, daí já acho que seria normal, porque a gente, em primeiro lugar, ela fazia o jornal aqui com ela e o Sérgio Stock. Quando eu saio, a pessoa que ficou no meu lugar não botou ninguém no lugar dela. Então não seria tirar alguém para colocar a Lúcia. É só devolver a Lúcia a condição que ela tinha, e ela voltou, então foi mais tranquilo. Daí, né? Ela como se ela retomasse um lugar que não é que lhe pertencia, porque é muita pretensão, mas um lugar que ela tinha. Pô, a Lúcia chegou na Bandeirantes antes do que eu chegasse. Quem levou a Lúcia para a Bandeirantes foi o Bira. Né? Quem colocou a Lúcia na bancada para apresentar o jornal com ele foi o Bira. O Bira apresentava o Rede Cidade e botou a Lúcia do lado. Então, não tem nenhuma invenção aí da minha parte, eu não assino isso. E eu ficaria um pouco constrangido de chegar em São Paulo, perdão, e ter que colocar a Lúcia como apresentadora. Isso me incomodaria um pouco. Certíssimo. E Menegas, aí em 2019 tu chega e vocês começam a montar e ganhar números incríveis com os donos da bola, revoluciona, todo mundo começa a assistir, e eu queria saber qual era a tua relação com jornalistas como antes, né, com Vaguinha, JB, Baldasso, como é que tu começa a escalar e montar esse time? E tu imaginava que ia ser aquele estouro total? É assim, ó, Adriano,
eu conhecia o Vaguinha porque eu tinha contratado ele pra Band, ele trabalhava na Pampa. Ele era rebelde mesmo? Ele é uma mala. Era mesmo? É uma mala, um cara muito difícil. Mas é um cara que eu amo, eu adoro o Vaguinha. Mas mesmo jovem, assim, ele... Pior, agora acho que ele tá mais velho e tá mais cansado. Meio tenaz, assim? O Guerreiro tá mais cansado agora. Não, sempre foi. Mas um cara com muito talento, né? O Vaguinha sempre foi um cara muito talentoso. JB, então, também, outro cara que eu amo, muito talentoso e tal. Eu já conhecia o JB, porque ele tinha trabalhado na minha gestão como repórter, e eu era diretor-geral. O Baldasso, da mesma forma, quando ele sai da RBS, a primeira vez, que ele trabalhou 400 vezes na RBS, quando ele sai a primeira vez, também contratei e tal. Então, eu já conhecia daí, né? O Bagé, eu nunca tinha contratado. A gente sempre achava que era difícil levar o Bagé, estava muito bem lá na Grenal. Mas aí a ideia ali era, porque a gente tinha tido Donos da Bola anterior, que não tinha tido todo sucesso, né? Ele foi desmontado pela gestão que me antecedeu enquanto eu fui para São Paulo, naquele formato, foi feito um formato mais revista, com DJ, uma coisa mais leve. E eu quero fazer um debate pegado. E aí a gente remonta o programa numa linha de debate, e era debate mesmo, assim. A ideia ali era quebrar o pau e debater a miúcia da miúcia, do detalhe da coisa pequena do Inter e do Grêmio. O que eu dei como prioridade? Ter pessoas muito bem informadas, né? Ter pessoas que tivessem muito atentas àquilo que acontece. Segundo ponto, lá eu fiz uma experiência em São Paulo de transmitir os programas no Facebook, né? E no intervalo comercial, não tem intervalo comercial no Facebook, porque o Facebook derruba o teu intervalo. Então eu fazia, lá não era YouTube, eu fazia assim, o Brasil Urgente Local, o apresentador que até eu promovi, ele era repórter, o Fabiano Liamas, que é um grande, hoje apresenta o Donos da Bola, inclusive lá na Band Paulista, que a gente chama lá em São José do Rio Preto, ele ficava conversando com os espectadores no Facebook. Entendo. E aí eu trouxe isso para cá, daí claro, um pouco influenciado pelo JB e pelo Baldasso, não, vamos botar no YouTube o intervalo, vamos botar no YouTube o programa, a gente lança no YouTube, então eu queria profissionais que estivessem também atuando no YouTube, para que a gente conseguisse se ligar um com o outro, né? Ter um intermídias ali, um cross-mídia forte. E aí a gente monta aquele primeiro time. O primeiro time era Meneghetti, Baldasso, JB, César e Bagé. Depois o Bagé sai e entra o Vaguinha. Depois o Vaguinha sai e entra o Ribeiro. E logo depois todos nós saímos. Tá. E aí, aquelas brigas ali que aconteciam... Bom, isso se estende até agora. Em algum momento vocês tinham, assim... levavam para casa isso? Não, eu posso te dizer assim que eu acho que de todas as brigas... pessoal? Não, eu acho que a gente pode dizer assim, de todas as brigas que esteve nesse período de Donos da Bola, de 2020 para cá, até onde a gente estava lá, né, final de setembro de 23, e agora no debate raiz, eu posso te enumerar que 3, talvez 4 foram mais fortes. Teve uma briga muito forte do JB com o Vaguinha, uma mais forte, ainda na época lá da Band, mas nada que não tenha sido resolvido em 1 ou 2 dias. O debate raiz tem mais 1 ou 2 momentos mais tensos, mas eu acho que isso faz parte, eu acho que tem que ter maturidade para vencer as adversidades. E hoje a gente consegue, como a gente já conseguia no Donos da Bola, ter essa divergência num campo, às vezes, áspero, de acidez de críticas, mas que se resolvem ali na hora de depois todo mundo ficar rindo. Então eu posso dizer que de 20 para cá até 25 desses momentos de debate, e se eu pegar mais para trás, desde que eu conduzo mesas de debate lá de 99, antigamente era só eu e o Ribeiro, mas depois que começa com toque de bola, jogo aberto, Donos da Bola, lá em 2000, não chegam a 5 momentos mais tensos. Não chegam a 5 momentos que a gente pode dizer assim, esse momento aqui é tenso, aqui teve que ser resolvido 1 ou 2 dias depois. E algumas vezes tu tem que apagar o incêndio, tu tem que apartar, tu tem que acalmar os ânimos, assim. Eu acho que isso sim, nesses episódios que eu tô te dizendo. Fora das câmeras. E nesses 4 ou 5, entendeu? Teve uma... Teve que intervir. Teve uma no JB, eu estava até de férias em Buenos Aires, eu e a Lúcia e meus filhos, no ano passado, numa discussão do JB com o Bagé, que depois o JB fez a filosofia lá do porco espinho e tal, teve uma briga ali, e uma briga é um assunto muito pequeno, eu acho, um passa o limite, o outro também passa, tal, e aí eu de lá fiquei administrando com o JB e o Bagé, conversando com eles lá durante meu almoço, e depois tudo se resolveu, porque são 2 grandes profissionais, são 2 amigos e que trabalham juntos e que estão colhendo bons resultados desse trabalho junto. Então, no debate raiz foi o momento mais tenso. Teve lá essa que eu falei com o Vaguinha e com o JB. Lá atrás eu tive, na época do Camisa 10, uma briga com o Antônio Augusto, na época do Rogério Amaral apresentando. Tudo que não tenha se resolvido ali
às vezes com um chamando o outro e conversando e zerando a conta na hora. Nada que eu lembro assim, não, isso aqui brigaram e nunca mais falaram. Comigo apresentando debate, nunca vi isso. Vocês têm um entendimento muito bom e uma sintonia incrível no ar, né? Tanto é que estão aí há bastante tempo, né? Às vezes sai um, depois entra outro, mas a essência, ela continua, né? Meneghetti, e tecnicamente, assim, para tu montar o Debate Raiz, é uma televisão de vocês, é um canal de vocês. Tecnicamente, financeiramente, bastidores de como montar esse programa, sair de uma emissora que está com tudo estruturado e correr atrás. Obviamente que vocês têm um nome muito grande devido àquilo que vocês construíram ao longo da carreira de vocês, mas quais foram os problemas que vocês enfrentaram para colocar a TV de vocês no ar? Porque o público está ali e só quer saber das informações. Os números estão, obviamente, muito altos, porque vocês são um sucesso, mas acho que teve muito trabalho, né, para conseguir botar no ar, né? Eu acho que o maior trabalho que a gente teve foi a questão do prazo, né? Porque eu fui costurando a minha saída da Band com calma nos primeiros dias de agosto, estamos falando de 2023, e fui sair lá em 30 de setembro. Então foram 2 meses entre uma certa costura, até tudo ficar bem abotoado e definido. E aí, primeiro eu decido sair, e aí os meninos, o Cedra já tinha saído, o JB e o Baldasso decidem me acompanhar, e eu pondero, não, fiquem aí, então, nós vamos montar um projeto junto, nós vamos montar um projeto junto. E aí foi tudo muito rápido, daí a minha decisão de saída mesmo foi acertado mesmo em 15 de setembro, né, ali 15, 20 de setembro. E aí eu saio 10 dias depois. Eu ia sair na metade de outubro, acabei saindo em 30 de setembro, e aí nós já decidimos botar, e aí sim, aí a gente teve uma corrida contra o tempo, Adriano. E esse processo, do ponto de vista técnico, ele foi liderado pelo JB. Nós compramos uma sala, compramos os equipamentos, investimento alto, né, nós montamos uma televisão, a gente não queria alugar, a gente vai numa parceria com a ProHub para o estúdio deles, de 9 de outubro que a gente começa até os primeiros dias de novembro. Em novembro nosso estúdio já está todo pronto, e a gente se muda. Mantivemos uma parceria até hoje muito saudável, muito rica, de ajuda mútua. Tem uma negociação comercial, mas tem uma negociação também muito bacana, pessoal, com a ProHub, que nos dá a parte técnica dos profissionais, né? Os equipamentos são todos nossos, eles nos dão os profissionais, mas no nosso estúdio, com os nossos equipamentos, com o nosso investimento, e a gente fica muito confortável em ter um local que a gente usa para fazer também o debate da Sete, que a gente usa para fazer vídeos individualmente, a gente proporciona para quem está no nosso time que grave material ali também, conteúdo ali. Então a gente está muito feliz com isso. Porque basicamente o que acontece? Tem que começar a pesquisar preço de câmera, o tempo está correndo. Isso em 2 semanas. Tem que sair. Não, o JB teve uma úlcera. Ele foi tudo com ele. Essa parte técnica da escolha dos equipamentos, da negociação e tal, tem que comprar ele conduziu. cabo. Ele conduziu, muito orientado pela ProHub também, que ajudou. A gente se dividiu em algumas tarefas, mas a parte técnica quem liderou foi o JB, que ele é meio impertinente com isso, do ponto de vista de alta qualidade, entendeu? Do ponto de vista, ele é muito exigente com isso, de ter o melhor. E a gente fez um estúdio que nosso estúdio hoje não deve nada para nenhuma emissora de televisão. Não dá para dizer que a emissora tal tem os equipamentos melhores. Não tem. Não tem, do ponto de vista técnico, não. A gente acha que a gente precisa de um estúdio um pouquinho maior, que a nossa equipe, a gente está pensando em aumentar. Então a gente precisaria de um estúdio um pouco maior. Mas isso é com calma aí, algo para o final do ano. E o Ribeiro Neto não quis prosseguir com vocês? Não foi a ideia? Ou ele... O que houve? Cara, o Ribeiro é um irmão, é um amigo que eu tenho, que eu conheço há 35 anos. O Ribeiro, a hora que ele quiser trabalhar no Debate Raiz, ele só me diz que hora ele desembarca lá, que ele chega lá. Tem lugar cativo conosco. Mas ele tem situações contratuais com a Bandeirantes que precisam ser respeitadas, né, que nós temos que respeitar, como ele também, como a própria Bandeirantes. Então, talvez chegue um momento dele trabalhar conosco e tal, mas por enquanto tem essa questão contratual aí que ele tem que respeitar e que a Bandeirantes tem que respeitar e que nós olhamos isso à distância e temos que respeitar. Mas o Ribeiro, se ele chegar e disser amanhã eu começo o Debate Raiz, ele começa amanhã. Se ele quiser começar ontem, a gente dá um jeito de voltar o tempo e ele começa ontem, porque é um amigo, um irmão, e um puta de um profissional, um cara que merece todo o respeito e o reconhecimento do meio. Ele toca violão, né? Cara, ele já tocou. Eu vi um vídeo em 90, ele tocando Tom Jobim. Lá no Bosco. Lá no Bosco. Wave. Não sei se Wave, isso aí. Esse vídeo aí roda, né, cara? Eu vi. Ele tinha cabelo, né? Ele tinha cabelo.
Eu vi ele tocando violão naquela época. Não, ele toca assim, ele tem uma voz bonita, o Ribeiro. Ele tem um vozeirão, toca, canta bem e tal. Eu falo com o Ribeiro dia sim, dia não, né? Ô Menegas, tá, mas o que houve com o Renato Portaluppi para ele achar que a linha editorial de vocês talvez fosse semelhante à linha editorial da Bandeirantes, porque nos últimos anos ele estava o tempo inteiro batendo demais e vocês convidavam ele para fazer um programa, qual que é? E dizem que o Renato é um cara formidável, assim, Não, ele é fora um do cara, campo. eu sei, ele é um cara maravilhoso, ele é um cara, inclusive, que ajuda pessoas humildes, ele é um cara, não tem, e é um cara Era divertido. personagem aquilo ali ou ele realmente estava insatisfeito Dele? com vocês? Não, acho que não era personagem. Eu acho que não era personagem, mas acho que às vezes o Renato usa isso pra fechar o seu grupo. Aquele cara, isso o Filipão fazia muito bem também, né? De criar um inimigo oculto, assim, de criar um factoide para ter um inimigo, né? Começa com o inimigo oculto, porque tem setores e tal, daqui a pouco tu nomina o inimigo pra tu unir teu grupo, pra tu desviar um pouco o foco. Tem várias matizes e leituras deste processo. Cara, o Renato é um cara que não sabe perder, o que é uma grande virtude e ao mesmo tempo um defeito. É uma grande virtude porque todo mundo que não sabe perder se torna um obstinado pela vitória. Mas ao mesmo tempo é um defeito, porque se tu não sabe perder, quando tu perder, tu não vai entender porque tu perdeu. Tu vai começar a dar justificativa e desculpas que não se sustentam, não param de pé. Então, nós somos críticos com o Renato, com o Cudê, com o Roger, se precisar, com o Quinteiros, com o Barcelos, com o Guerra, com o Medeiros, com o Bolzano, somos críticos com todos. Nós não levamos livre ninguém. Então alguém com o Renato, que sempre foi paparicado na vida, Renato sempre foi muito paparicado no Grêmio, sempre foi muito paparicado, sempre foi, e eu não estou dizendo que ele não mereça ser paparicado, ele é o maior ídolo do clube, então não tem nenhum problema nisso, né? O torcedor do Grêmio ou do Inter que paparique quem quiser. Agora, eu não vou mudar o meu viés, a minha leitura jornalística, e os meus colegas imagino que pensem como eu, por conta do descontentamento do treinador, seja quem for o treinador, seja o tamanho, porque ali o Renato não é o ídolo, ali o Renato é o técnico. A gente não critica ele como ídolo, a gente critica ele como no desenvolvimento da sua profissão, da sua atividade para a qual ele é contratado, treinador do Grêmio. Então, assim, a gente não muda. E como a gente sempre teve essa liberdade, já na Bandeirantes a gente tinha essa liberdade, e agora no Debate Raiz a gente fica ainda mais à vontade, porque é o nosso negócio e a gente dá liberdade para os profissionais que trabalham conosco. Claro que desse ninguém afronte o bom senso, afronte... Uma coisa é tu passar um sinal laranja, vermelho, eventualmente, e a gente passa toda hora, isso é verdade, mas desde que ninguém afronte bom senso, cometa atitude criminosa, as pessoas têm liberdade para opinar, e o Renato para rebater lá como ele faz. Então, eu acho que tá tudo no seu lugar. Eu até sinto saudade dele, viu? Renato da audiência. Sério? Né? Ele dá audiência? O Renato, da audiência, da Alessandro, o Maicon, esses caras dão audiência, né? Esses caras, porque eventualmente falam demais, né? Eventualmente se passam. Né? E são caras muito representativos, né? O Maicon, o D'Alessandro, o Renato, o Cudê, então, que falava de bobagem. Nossa Senhora. E essa história de que vocês foram convidados realmente para ir para o sala de redação, é uma negociação, é um convite assim solto ou foi uma negociação onde vocês sentaram numa mesa, foi colocado um projeto para vocês? Isso é real? É real. Quando vaza a informação de que eu vou sair da Band, vaza num site nacional, eu recebo um aviso, primeiro de um amigo, alguns eu não vou dar nome aqui, mas de um amigo da RBS, dizendo, olha, eles vão te ligar, eles querem que tu venha pra cá. Já tinha vazado que a RBS estava... Mas quem são eles? Não, esse é um amigo profissional da RBS. Esse é um amigo que trabalha lá dentro. Olha, eles vão te ligar e tal. E aí eu fui pra Argentina e me ligaram realmente um diretor, o Thiago Cirqueira, o mineiro, me ligou, e nós tomamos um café e conversamos, eu, ele, mais um chefe de esportes, ficamos lá durante 3 horas num café, e ele manifestou o interesse de me contratar. Eu não vou entrar no detalhe de quais funções eu iria exercer, trabalhar lá, porque há outros profissionais trabalhando, num primeiro momento só eu. E aí eu digo para ele, olha, Thiago, acontece que foi uma reunião de muito profissionalismo, uma reunião muito agradável e muito cordial. Eu não conhecia o Thiago, só ouvia falar muito bem dele. E ele teve uma postura de grande retidão. E aí eu digo para ele, olha, eu realmente vou sair da Band, mas o Baldasso e o JB estão dizendo que vão sair comigo. E eles querem montar um projeto comigo. E o projeto estava ali, nós estávamos ali concebendo esse projeto, né? Para começar no dia 9 de outubro. Até nem no dia 9, nós ia começar na primeira segunda-feira de outubro, dia 1 ou 2 de outubro. Tinha um Grenal no dia 7, no dia 8.
dia 8, acho que era. Aquele Grenal que o Inter venceu por 3-2 no Beira-Rio. E aí, ele, não, mas então vamos conversar todos. Vamos conversar então com o Baldasso, com o JB. A gente marca um segundo encontro, que acontece na casa do JB, e marcamos um terceiro encontro, que acontece na minha casa. Então foram 3 encontros que a gente teve, longos, demorados. Eu tomei um café com eles de quase 3 horas, em Porto Alegre. Depois eu e o JB e o Baldasso conversamos com o Thiago e com mais alguns colegas da RBS na casa do JB, e depois o Thiago sozinho, na minha casa num sábado, num almoço, com um bom entrecô e um vinho tinto. Um bom entrecô, o entrecô tava bom. Um tinto também muito bom. Aquele assado teu, né? Isso. E aí, entre muita brincadeira que a gente fez lá, muita descontração, porque são pessoas de um grande nível, o Thiago um cara bacana, o Baldasso JB e tal, e a gente se divertiu muito, mas a gente falou de assuntos sérios, e a negociação avançou, e depois por questões que eu prefiro não declinar aqui e tal, claro, óbvio que ela não evoluiu porque nós não estamos lá. Nós optamos, ao final das contas, porque nesses 10 dias de conversa com a RBS, o nosso projeto foi avançando, foi crescendo, né? Não estava no ar ainda, né? Mas nós adiamos em uma semana a estreia por conta dessa negociação, mas chegou num momento que não dava mais, olha. E eu acho que o Thiago também foi nos seus limites, e ele melhorou, ele fez primeiro uma proposta para nós, que a gente achou que era muito difícil, aí foi lá em casa que a gente realmente aproximou muito as partes, estivemos muito próximos da parte de um acerto, e aí optamos por ficar, e ele entendeu, e é uma relação que ficou, eu falo eventualmente com ele, a gente troca informação, alguma coisa de... Enfim, a gente não houve nenhum tipo de... Não terminou em hipótese alguma de forma atritada, desgastada, terminou em altíssimo nível, como tem que ser uma relação profissional quando há um convite. Esta é a segunda vez que eu sou convidado para voltar para a RBS. Outra vez foi quando o Rogério Caldana me convidou em 2003, eu era diretor jornalista da Band. Eu jantei com ele, depois eu fui lá na RBS, na TV, fiquei lá 3 horas, quando o Flávio Dutra, era o chefe de esportes da RBS TV, se aposentou, e ele me convidou para voltar, e na época eu optei por ficar na Band, eu era diretor de jornalismo e tal, eu optei por ficar na Band também, então, e também de forma muito profissional e muito adequada, como tem que ser uma negociação. Certo, não que seja, não sei se é o caso de vocês, mas também não é o que eu gostaria de saber, mas tu acha que a RBS às vezes impede muito que alguns profissionais tenham uma ascensão dentro da empresa, ou até que possam ser contratados pelo fato de que esses profissionais não podem gerir os seus próprios canais simultaneamente com a empresa? Eu não consigo, eu não estou lá dentro para opinar sobre isso, né? Eu trabalhei lá dentro durante 6 anos, muito tempo atrás e tal. Graças a Deus saí e deixei as portas abertas, então... Não sei, mas eu estou vendo que está mudando, né? Que as pessoas estão lançando canais agora, né? O Bagé não conseguiu lançar o canal dele, mas ali ele pegou uma fase de transição, né? Logo depois eles levam o César, que tem canal. O Gabardo agora lançou canal. E parece que outros profissionais estão na iminência também de lançar canal. Então eu não tenho, eles têm uma empresa hoje, né? Isso foi nos dito nas reuniões, a Pulso, que aborda, justamente trata essas questões de internet, em especial de YouTube. Então, assim, Adriano, eu teria prejuízo, qualquer opinião minha nesse sentido seria muito superficial, né? Eu não estou lá dentro, entendeu? Eu não vejo, não sei esse bastidor como é que funciona, né? E também tem uma coisa, né, Adriano? Os assuntos da RBS dizem respeito à RBS. Eu posso ter a minha opinião sobre a cobertura do veículo, a abordagem, respeito muito. Acho que nós estamos falando de um grupo de comunicação que tem talvez a maior rádio do país, que é a Rádio Gaúcha, talvez seja a maior rádio do país. Acho que rivalizando com a Rádio Bandeirantes de São Paulo, acho que as duas rivalizam, do ponto de vista de tamanho, de pujança, de cobertura, de ter profissionais enviados para as grandes coberturas e tal. Gaúcha é uma rádio gigante. Então, mas o que não quer dizer que eu concorde com tudo que a Gaúcha faz. Eu vejo programas às vezes que eu não concordo, mas é só a minha opinião, como eu não concordo da Bandeirantes, da Guaíba, da Grenal. Hoje eu tenho talvez uma condição mais isonômica para avaliar a rádio, porque eu não visto nenhuma bandeira, né? Eu vesti 30 anos uma bandeira da Bandeirantes, hoje não. Então hoje eu sou um ouvinte. Né? E a rádio que eu tenho mais estado inclusive a Rádio Gaúcha, ficaria a Guaíba, a Bandeirantes, a Grenal e a Pampa eu não tenho o hábito de escutar, é uma questão de hábito. Né? E poderia escutar, não tenho nada contra, eu tenho amigos lá, família Gadré, gosto muito da família Gadré, Alexandre Gadré, ex-presidente da GERT, eu era da diretoria da GERT, Paulo Sérgio Pinto, há grandes profissionais, então não tenho hábito, a Bandeirantes eu escuto muito pouco, assim, porque eu escutei muito durante tanto tempo e talvez eu tenha optado por dar uma oxigenada, né? E tenho estado muito Gaúcha
Eventualmente a Guaíba, assim, né? Mas eu tenho ficado também muito no YouTube, no meu carro eu boto lá os canais que eu quero ver e fico ouvindo ou para me informar ou para me divertir. E tu acha que a audiência do debate raiz no lúdico assim das pessoas tá mais como programas de YouTube ou de televisão ou como rádio mesmo? Tu sabe que a gente foi surpreendido agora nesse verão por quando a gente descobriu que tem um número de quem nos acompanha na televisão que é maior que o número de quem nos acompanha no telefone. Agora, no verão, em janeiro, estava 44%, que é um número extraordinário. A pessoa pode nos ver também no computador e tal, para televisão. Porque nós estamos no horário do almoço. E isso nos deixa muito satisfeitos, Adriano. Sabe por quê? Porque o sujeito que vê televisão ao meio-dia, normalmente ele não está sozinho. O sujeito que vê no celular, normalmente ele está sozinho, vendo no celular dele. Eventualmente com mais uma pessoa. O sujeito que no horário do almoço está nos vendo na televisão, que vai lá e bota, e vai, e entra no YouTube, entra no nosso canal para nos ver ao meio-dia, normalmente ele está com mais 2, 3 pessoas, quando não está com mais gente ao redor dele. Né? Normalmente as pessoas não almoçam sozinhas em casa. Então, aquilo que a gente vê lá, 40 mil simultâneos, 30 mil simultâneos, tu vai multiplicar por pelo menos 2,5, 3. Né? Puxa vida, isso para nós é fantástico. Eu acho que as pessoas não veem muito como um programa de televisão. Eu acho que as pessoas nos veem como um programa de televisão moderno, que sai um pouco da caixinha e da casinha do que é feito, do que vinha sendo feito, agora está mudando um pouco, do que os canais acabam, acho que estão tentando mudar essa dinâmica dos programas de debate. Eu acho que as pessoas veem assim, é um programa de televisão, mas moderno, arrojado, com uma outra pegada, com uma outra linguagem. Porque nós estamos um número... O normal é a pessoa ver YouTube no seu telefone móvel, Eu vejo muito YouTube no celular. Às vezes eu estou na minha casa, minha mulher está vendo, ou meu filho um programa na televisão, e eu estou no YouTube no celular vendo o que eu quero ver. Tá certíssimo. E pra gente fechar, né, Menegas, eu não poderia deixar de comentar contigo sobre a vida de vocês como apreciadores de vinhos, né, um bom assado e de viajante também, né? Eu estava lendo vários artigos em relação à tua pessoa, coisas de 15 anos atrás, 16 anos atrás, e ali já tinha bastante coisa relacionada às viagens que vocês fazem, né? Muito bom viajar. Eu acho que quem tem a oportunidade, eu acho que é um aprendizado, né? Tá muito caro viajar hoje. Vai à Argentina, né, com frequência. Né? Vou à Argentina. Nos últimos 2 anos eu fui aí 4 vezes, eu acho, para a Argentina. Tá muito caro para o brasileiro viajar, tanto para a Argentina agora, quanto especialmente para a Europa e para os Estados Unidos, né? Vezes 5, né? Na Europa, vezes 5 e tanto, vezes 6, às vezes. Então tá realmente muito caro, mas a gente gosta muito de viajar. Eu até queria viajar mais. A Lúcia agora me colocou num curso, tu falou de vinho, de sommelier. Comecei agora, comecei no finalzinho do verão aí em março. Ela te colocou? Fez eu fazer um curso. É porque a Lúcia queria fazer um curso presencial de sommelier em Bento, que tem, a ABS tem. Sempre uma vez por mês, sexta, sábado e domingo. Só que eu tenho os jogos, né, Adriano? Sim. Então, a gente está fazendo um curso que ele acontece todas as quintas-feiras à noite e tem a possibilidade, se um dia quando acontecer um jogo na quinta-feira, a aula fica gravada, eu posso ver no dia seguinte, na semana seguinte, no final de semana. Então, nós já estamos aí na quinta, sexta aula, é um curso de 1 ano, todas as quintas-feiras do ano, tem aula das 7 às 10 de sommelier, a gente está fazendo, e eles mandam as provas de vinho, a ABS é uma entidade muito organizada, Associação Brasileira de Sommeliers. Então eu de um tempo para cá, realmente de um tempo assim, 10 anos para cá, tenho me dedicado mais ao vinho, mas eu não quero ser aquele zeno chato, eu só quero ter um mínimo de conhecimento a mais, e não para chegar na casa de um amigo meu e dizer, esse vinho é isso, é aquilo. Não, só para que eu não preciso verbalizar para as pessoas que, esse teu vinho aqui tá mal conservado. Não, cada um toma o vinho que quer, tem vinho bom de 50 pila, e tem algumas porcarias importadas que vêm pela fronteira de maneira irregular, que os caras cobram 150, então... eu defendo muito o vinho gaúcho, eu tenho isso meio como lema, como bandeira, eu vou muito para Bento, né, eu e a Lúcia, então eu defendo muito a produção de vinho gaúcho, do vinho nacional como um todo. Então a gente gosta de viajar, eu queria poder viajar mais. Né? Eu achei que quando eu saísse da Bandeirantes eu ia poder viajar mais, mas aí o debate raiz é uma cachaça tão boa, ou melhor, é um Merlot ou é um Malbec tão bom, aquilo lá, cara, que a gente não consegue se afastar muito daquilo lá. Eu faço o debate raiz com muito prazer e com muita satisfação. Aí eu chego no estúdio rindo e saio rindo ainda mais. Isso quando a gente não tem que ter umas briguinhas lá de vez em quando para administrar, né? O Baldasso é muito louco. Completamente fora da casinha. Completamente? Não, completamente fora da casinha. Não, o Baldasso não dá para levar a sério o que ele diz, né, cara? Nem no ar e nem fora do ar. Tá, e nessas reuniões, assim, sérias, né, RBS, vamos para sala de redação, ele senta, assim, com tranquilidade ou... O Baldasso, sim, o JB não.
O JB não. O JB é o menino maluquinho, né? O JB é intrépido, assim, fala demais, fala umas bobagens e tal. Baldasso não, Baldasso nisso aí ele tem maturidade, ele é malandro, né? Na hora que o assunto é sério, ele é sério. Agora, o JB não, o JB se perde na A coisa. gente tem sensações, assim, na frente da televisão completamente diferentes, né? Eu assistindo vocês, assim, eu vejo que o JB até gosta quando vocês fazem piada com ele, quando vocês fazem sacanagem com ele. Ele gosta, ele não reage, ele ri com vocês e ele acha aquilo ali muito bom. Eu acho que ele cresce nesses momentos também. Eu vou gravar isso, eu vou mandar pra ele. Ele cresce. Eu vou dizer isso Ele cresce, ele cresce. Assim, quando vocês dão algumas opiniões... Porque às vezes vocês dão opiniões que são muito assertivas e é a mesma opinião de nós que estamos assistindo, os telespectadores. E a opinião do JB, o Ribeiro Neto também tem um pouco disso, é completamente diferente da de todos. Tá, mas tu não pode. Não bota na mesma frase o JB e o Ribeiro Neto, tá? Pelo amor de Deus. O Ribeiro Neto sabe tudo de futebol e o JB não sabe nada. O JB, Então ele gosta se tu fala que ele não sabe nada. Mas ele não sabe nada mesmo. É que é uma verdade, ele não tem que gostar ou não. É verdade isso. Ele não sabe. O JB nunca chutou uma bola. O Ribeiro Neto não. O Ribeiro Neto jogou na base do Grêmio, por exemplo. Eu joguei vários há 15 anos. E isso te dá um mínimo do mínimo do mínimo. É completamente diferente do cognitivo, né? Tá. É completamente diferente o futebol profissional de jogar na base ou de jogar na várzea. Mas quando tu joga na várzea há 15 anos, tu tem uma familiaridade mínima. Uma familiaridade mínima com o esporte bretão. O JB nunca chutou uma bola, eu acho que no colégio. Jogou lá no colégio, jogou no bairro. Mas nunca jogou uns 11 contra 11, se fardar, de entrar, de jogar, de ver uma palestra de um treinador. Então, o JB não sabe nada de futebol. Então, tu deveria pedir desculpas pro Ribeiro Neto de botar o Ribeiro Neto na mesma frase. Ribeiro. Na mesma frase do JB, não tem como. Então, o JB é o nosso... Mas o JB vai gostar disso, que ele está na mesma frase. E o bom de vir aqui, eu até poderia vir todo dia aqui das 11 ao meio-dia, sabe por quê? Porque aqui eu falo mal do JB e ele não tá pra me encher o saco, entendeu? Então é muito bom isso. Gostei. Qual é a grande virtude que tu acha dele, assim, e por que ele deu tão certo pra estar numa galera Ele é trabalhador. De vocês? Ele é trabalhador. Não é qualquer um que tá ali. Ele é trabalhador. Ele é muito trabalhador. Ele é um cara dedicado. Ele é obstinado pelo trabalho, ele produz vídeo 4, 5 horas da manhã, ele é uma máquina de trabalhar, ele está sempre ligado e tal. É um cara perfeccionista do ponto de vista de técnico, do aparelhamento técnico, da condição de áudio, de vídeo. Eu gosto muito de gente assim e é muito trabalhador. E é um cara muito bem informado também, né? Então ele está sempre atrás de notícia, está sempre furungando. Eu acho que é por isso que eu acho que, na verdade, a essência de ser trabalhador é a essência para que todo mundo dê certo. Né? Tem algumas pessoas que têm um talento maior e eu não vejo, assim, eu não acho que o talento... O Baldasso é um cara talentoso. O Baldasso tem talento, para fazer a personagem que ele criou, ele tem talento. Mas também é trabalhador. O Baldasso trabalha, faz live todos os dias de noite até às 10 da noite. Então, não tem como desassociar, entendeu? Só talento, só se o cara é gênio. Gênio. E eu vou te dizer, eu não vejo mais gênio. Mas assim, esse cara é gênio aqui, nisso aqui. Cara, gênio mesmo são raríssimos que surgem. Entendeu? É um Pelé, é um Messi, é um Ronaldinho Gaúcho, é um Maradona e tal. Gênios, pegando no caso do ponto de vista de futebol dentro de campo. E paramos por esses 4 aí, talvez. Então, todos eles, o Messi, aí que tá, o Ronaldinho é gênio, o Ronaldinho Gaúcho. Mas nunca foi trabalhador, assim, entendeu? Se fosse trabalhador, jogava até os 38 anos. Como o Messi, teria uma vida longeva e tal. O Pelé não teve porque era uma outra época de menos preparo físico, de menos condicionamento. Mas o Messi é trabalhador, o Pelé foi trabalhador, o Maradona, uma época, foi trabalhador. Mas se fosse mais trabalhador e menos festeiro, teria uma carreira mais longeva também. Então o Baldasso tem talento, mas é trabalhador. Bagé tem talento, mas é trabalhador. Eu sou trabalhador, eu não me acho um cara talentoso, eu me acho trabalhador. Diogo Rossi é um cara que tem o talento para aquilo que ele faz, mas é trabalhador. O Tiger é muito talentoso, está conosco, como o Dávila é muito talentoso, trabalhador. Então a essência do trabalho, ela é o ponto mais importante. É claro que se tu tiver, às vezes, uma boa orientação, um bom líder, um bom chefe para te ajudar, para que tu não despenda uma energia desnecessária em determinado ponto, e foque a tua energia naquilo que pode realmente render melhor para o teu trabalho, te facilita, são atalhos. Se tu tiver a capacidade de humildade de absorver ensinamentos e aprendizados com pessoas mais experientes, né? Eu acho que tudo isso aí é importante. Ouvir as pessoas, ouvir é muito importante. Tudo isso aí é a questão, eu defendo muito para jornalista que tem a faculdade de jornalismo, acho que é um ponto, a teoria é um ponto importante. Então, mas voltando à questão do JB, o JB é muito trabalhador. Muito. E ele tem, aí tá, ele adquiriu aqui no Rio Grande do Sul ele foi um pioneiro na questão do YouTube.
E isso deu a ele uma condição de vantagem sobre os concorrentes. Ele está sempre 2 passos na frente. Meneghetti, quero te agradecer. Adriano, uma honra, muito obrigado. Que isso, eu que te agradeço pela oportunidade. Demais, né? Sou muito fã do teu trabalho. É recíproco. Lá na Alemanha a gente assistia direto. E tu me ajudou, né? Tentei ali. Tu foi meu correspondente lá para assuntos de Borré e Alário. Para quem não sabe, naquela época lá, o Adriano era o meu espião lá, traduzia jornal para mim, tal, me ajudasse muito lá naquela época. Lá. Eu assisti alguns jogos, né, do Werder Bremen contra alguns outros times lá para ver E ele tava jogando sem vontade, o Borré. Ali eu vi, tá contratado. Tá contratado, é. Cara, aqui ele corre que nem um Até louco. uma assinatura de jornal a gente fez. Isso. Até para tu me ajudou até para isso. Build. Isso aí, que legal. São histórias do jornalismo, cara, que a gente tem e que ninguém nos tira, entendeu? Eu nunca vou esquecer daquilo lá, daquela nossa parceria lá. Tu lá na Alemanha, eu aqui, aí tu, olha, eu não consigo acessar essa página. Não, vou fazer uma assinatura aqui, fazer uma assinatura de jornal para tu ter acesso, que nem tem aqui os jornais, ó, um acesso a um conteúdo mais exclusivo e tal. E foram ali 2 meses, 2, 3 meses que tu me ajudava ali. E essas coisas... Com prazer. E essas coisas que são... Essas relações que se constroem também nestes momentos são muito legais. Isso ninguém nos tira, entendeu? Isso aqui é bacana na profissão. Muito legal. As fontes, né? Isso. As fontes. Muito legal. Gente, muito obrigado vocês que assistiram aqui. O Leonardo Meneghetti, um dos grandes jornalistas do Brasil. A gente fala para a Escola de Música Guitarríssima, mais de 450 alunos, mas ainda tem vagas. A gente também fala para o Paradouro Campeche, que é a principal pousada do sul da ilha. Obrigado a todos, a gente volta no próximo episódio com o Deujais Podcast. Tchau, tchau.